nosso estudo no Catecismo Maior. Agora vamos para a segunda parte, a pergunta número 6. O que o homem deve crer? O que o homem deve crer sobre Deus? A pergunta é: o que as Escrituras revelam acerca de Deus? Resposta: as Escrituras revelam quem Deus é e quantas pessoas há na divindade, seus decretos e como ele executa. Nessa resposta, nós percebemos que há 3 coisas que são abordadas aqui nesta resposta. Primeiro, quantas pessoas há na divindade, quem é o Senhor Deus e os decretos de Deus. Esses três pontos são muito importantes compreendê-los. Primeiro, nós temos a referência bíblica em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Na ocasião em que o Senhor foi batizado por João Batista, o texto diz que, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Neste texto, nós percebemos, nesses 2 versículos, a presença, a manifestação das 3 pessoas da Trindade. Não são 3 deuses, mas são 3 pessoas que compõem o único Deus. 3 pessoas com a mesma essência, os mesmos atributos, onisciente, onipotente, onipresente. Os 3 têm esses atributos. São um só Deus em 3 pessoas. O Filho sendo batizado em forma de carne humana, sem pecado. O Pai do céu dando testemunho do seu Filho e o Espírito pairando sobre ele, descendo sobre ele, vindo sobre ele. E a segunda referência bíblica é sobre quem o Senhor Deus é. Isaías capítulo 46, verso 9 e verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esses dois versículos, eles nos ensinam coisas maravilhosas sobre quem Deus é, sobre também o decreto eterno de Deus. O que é o decreto eterno de Deus? É aquilo que ele decretou, que ele permitiu, que ele quis que acontecesse. Ele decretou a entrada do mal neste mundo e também decretou a retirada do mal deste mundo através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Ele diz que ele é o único, não há outro semelhante a ele. Quem é ele? Quem é? Ele diz: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, todas as coisas que acontecem não são por acaso. Deus, o Senhor, decretou que todas as coisas acontecessem. Estava hoje dando um estudo em um grupo de teologia e um dos pontos no assunto escatológico que eu estava expondo, eu disse aos alunos que todas as coisas que acontecem na vida daqueles que crêem no Senhor Jesus, que servem a Deus, são coisas boas. Até os acontecimentos ruins são coisas boas. Os apóstolos, os servos do Senhor Jesus no primeiro século, sofreram muitas coisas que foram decretadas por Deus, mas foi para o bem deles. Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que acontecem em nossa vida não são por acaso. Foi decretado pelo Senhor, foi o conselho da sua vontade e toda a sua vontade será feita. Agora, vamos para a última referência bíblica que fala como o Senhor Deus executa os seus decretos no tempo e no espaço. Ele decretou todas as coisas na eternidade. E como ele executa no tempo e no espaço aqui na terra. O versículo 27 e 28 de Atos capítulo 4 nos ensina com muita clareza assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito
predeterminaram. Deus usou a inclinação má desses homens para o bem de seu filho e daqueles por quem ele morreu. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi uma coisa por acaso que aconteceu, não foi algo que aconteceu à toa, foi coisas que Deus, o Senhor, decretou que acontecesse. Deus quis que isso acontecesse. Este era o destino do Filho de Deus aqui neste mundo, morrer por pecadores. Mas isso não faz deles inocentes. Isso mostra o quanto a natureza pecaminosa ela é vil e o homem necessita nascer de novo, crer no Senhor Jesus para ser uma nova pessoa e um cidadão dos céus. Nós aprendemos o que o homem deve crer acerca de Deus, o que o homem deve crer sobre Deus. Nós devemos crer na Trindade Santa, que Deus é uma pessoa, três pessoas em um só. Ele não é três deuses, são um só Deus. O ensino na Bíblia Sagrada é muito claro que essas três pessoas estão unidas e trabalham em comum vontade. E nós devemos também crer quem Deus é. Ele é o único Deus. Somente Ele deve ser adorado. E devemos também crer que todos os decretos que o Senhor Deus executou, decretou, todos os decretos de Deus feitos na eternidade, foi para o propósito da sua glória, do seu nome ser louvado. Ele é Deus e ninguém impedirá o que Deus quis que as coisas acontecessem.